Fala rapaziada, aqui é o Leandro Castan. Quero chamar vocês para o programa Fôlego para Boleiros. Com profissionais capacitados, esse programa vai auxiliar vocês em treinamentos físicos voltados para o futebol. Seja na quadra, na rua, na sua casa. Você vai poder estar fazendo esse treinamento que vai te ajudar muito no seu condicionamento físico. Valeu, um forte abraço, venha para o Fôlego para Boleiros. Ontem estava assistindo aqui Atlético e Flamengo e Atlético, e vi o Júnior fazendo alguns comentários, participando da transmissão que o Luiz Roberto fez. Um bom jogo, né, Júnior? A princípio você tem como primeira marca, coitado do Felipe Luiz, aniversário dele. Ele tava andando, né, como quem não quer nada, e aí a bola bate dele. Mas o mais interessante, né, Júnior, depois de algumas críticas que foram feitas, justamente feitas por jogos amarrados, defensivos, nós tivemos ontem um jogo que não deixou o cara tirar o olho da televisão. Sem dúvida, Kleber. Eu acho que ontem nós vimos um jogo que parecia que estava um jogo no meio do campeonato, né? Não parecia que era somente a primeira rodada. A primeira diferença que a gente viu foi o seguinte: o Flamengo estava há bastante tempo sem competir, enquanto o Atlético veio exatamente do Campeonato Mineiro. Acho que isso teve uma pequena influência no ritmo do jogo. A gente viu, e eu acho que seria muito injusto por parte de todos fazer alguma avaliação em cima do Domenech, né, do treinador catalão do Flamengo, que acabou de chegar, porque eu acho que ele está conhecendo os jogadores, né? E, naturalmente, isso a gente só vai ver lá para a quinta, para a sexta rodada. Logicamente, a gente viu um Atlético ontem, é impecável. A gente pode dizer que a atuação do Atlético foi impecável. Ressaltando o seguinte, que a bola do primeiro jogo, quem teve foi o Flamengo, né? Aquela bola com o Bruno Henrique, se ele tenta, não digo que tinha que dar, mas se ele tentasse dar de canhota para o Gabriel, ele poderia até errar, né? Mas aquele poderia condicionar naturalmente o jogo, né, porque você saindo na frente obrigaria o adversário a tomar uma outra forma de jogo. Mas o que o Atlético fez ontem realmente foi uma partida que dá pra gente até projetar, mantendo, né, o que a gente viu no Maracanã hoje, sem dúvida vai brigar lá em cima. O Flamengo praticamente mostrou as mesmas características do jogo que era feito e mantido pelo próprio Jorge Jesus. O Domenech, né, ele vai, acredito, para frente, né, fazer algumas modificações tipo. Ontem a gente viu o Flamengo receber muitos contra-ataques, coisa que naturalmente não acontecia. Vimos alguns jogadores, alguns não, bastante, né, daqueles mais importantes da equipe, principalmente Arrascaeta, Everton Ribeiro, o próprio Gerson, né, com a parte técnica abaixo, talvez seja em função de não estar competindo. Jogadores que erram pouco espaço, jogadores que colocam os companheiros em condições melhores. E ontem erraram bastante. E é lógico que você tem que dar, eu acho que mais do que você fazer qualquer crítica em relação à atuação do Flamengo, até porque criou algumas oportunidades, essa com o Bruno Henrique, a outra com a Arrascaeta, o Atlético teve chance de fazer 2-0 ainda no primeiro tempo, mas acho que a gente tem que ressaltar foi a atuação do Atlético Mineiro. Acho que nós vimos muitas coisas, né, que o Flamengo usou o ano passado e que ontem foi o Atlético que fez, né? Aquela marcação lá em cima e sabendo como o Vanderlei explicou, quando você não consegue roubar muito essa bola lá, uma recomposição muito rápida para que você não dê espaço para os jogadores. E o Sampaoli ontem foi bem demais em todos os sentidos, até mesmo já tirando o Gabriel, que tinha um cartão amarelo, modificando um pouco a equipe e manteve um equilíbrio muito grande na equipe do Atlético. Flamengo, Grêmio, Palmeiras são times citados por quase todos como grandes candidatos ao título. O São Paulo, muita gente diz, São Paulo pode melhorar. O Inter? O Internacional tem entrado, tal. Agora, o Atlético passou a ser considerado um dos candidatos ao título. E aí eu acho que merece um elogio para o Jorge Sampaoli mesmo, né? Ele é enjoado, ele dá trabalho, ele é agitado. Olha, ele não está no Atlético há tanto tempo. Ele foi no começo da temporada, o time parou, o time foi campeão, e ele faz isso que o Júnior falou, assim, muito rapidamente. A hora que ele chega,
o time muito rapidamente assimila. O Santos foi assim. Não, então, o time assimila o que ele quer. comecinho do Paulistão era... O time assimila o que ele quer. Trabalho até entrar. E é isso que eu queria que vocês debatessem assim, antes de falar do Flamengo, claro que todo mundo vai querer falar da estreia do Torren, o Jorge Sampaoli. Ele pode ser o que for. Os caras ele reclama, ele fala, ele não dá bom dia, ele dá bom dia. Mas o cara faz o time jogar, velho. Isso é até uma coisa que eu gostaria de debater mais com os treinadores brasileiros, né? Por que alguns treinadores estrangeiros que tiveram muito sucesso, tá dois aqui, o Jorge Jesus e o Sampaoli, por que tão rapidamente eles conseguem dar uma cara para um time? E às vezes a gente vê os nossos treinadores que falam, preciso de tempo para trabalhar. Quando sai, não tive tempo. E o Sampaoli, o Losetti falou, Campeonato Paulista, ele fez a pré-temporada básica ali. Terceira, quarta rodada, você via aquele time intenso, né, jogando, e sem mudar a característica de jogador, né? O jeito de jogar individualmente de cada um. Jorge Jesus, a mesma coisa. E eu, só nesse grupo de favoritos, para não ficar uma coisa meio assim, não sei se favorito absoluto, mas eu gostei muito do jogo do Atlético Paranaense contra o Fortaleza. O Atlético é um time que às vezes esquecemos de falar. Posso falar uma coisa em cima do que o Noriega falou? Do Sampaoli, do Jesus e dos... Eu tô achando que os treinadores estrangeiros são mais fãs no nosso futebol do que os próprios treinadores brasileiros, entendeu? Porque chega treinador estrangeiro, eles vão buscar aquilo que eles mais gostavam. O que nós já fizemos. Que era aquilo que nós fizemos. E os nossos treinadores, eles não olham para o nosso passado. Eles olham para a competição e para uma suposta modernidade no futebol que eles colocam na cabeça, fechar mais, jogar mais fechado, ir contra-ataque. E esses caras, eles não têm a mínima vergonha, nenhuma vergonha, de ir lá atrás do nosso futebol, dos anos 80, 70, e tentar fazer o time dele jogar como a seleção de 82. Você sabe que isso que me ocorreu, Casa, que eu ia perguntar para o Vanderlei e acabou escapando. Quando ele falou, e ele tinha dito ontem, falou hoje, nós podemos fazer isso, aquilo, outro, mas não podemos tirar a essência do futebol brasileiro. Então, qual é a essência do futebol brasileiro? O improviso, o drible. O improviso, o drible, né? A toca de passe, a mobilidade. O que é adaptável ou necessariamente há de se adaptar para o jogo de hoje? Aquilo que ele falou, isso que o Júnior... Pô, assim, em 6 segundos você não toma a bola, a dinâmica tem que ser muito mais pensada, planejada e executada. Por exemplo, só no Santos. Mas eu não sei se a gente está fazendo a nossa essência. No Santos, por exemplo, o São Paulo chegou lá. Ele fez o elenco era limitado, ele foi vice-campeão, ele fez um time com uma grande intensidade, né? Ia pra cima do adversário. No Paulista chegou a tomar 5, 4, depois entrosou. E ele, cara, não abria a mão do Soteldo, que é um garoto. Driblador. E driblador ir pra cima. E do lado de cá Marinho. O gol do Atlético. E os volantes, assim, entrando dentro da área. É isso que é um pouco da essência do nosso futebol, sabe? É essa. O gol do Atlético se encaixa, completamente no que a gente chama de moderno. O goleiro saiu jogando com o zagueiro, o Gabriel, que jogou de volante, mas é zagueiro. O Gabriel deu um passe vertical para o meio campo, mais um passe, o jogador estava na cara do gol. E aí se desenrolou a jogada. E aí por que o jogo é legal? Porque os times correm risco. Eu tenho isso. A nossa essência. Eles têm fome de ganhar. Eles têm fome de ganhar. Agora, corre risco. O Atlético saiu um monte de vezes errado. E quando acertou, saiu o gol. Eu acho, a essência do futebol brasileiro é parar de jogar com medo. Se segura, assim. Eu lembro de um jogo se amarrando. Do Miro, que me chamou muita atenção do Santos. Não sei se foi Campeonato Paulista ou Brasileiro. De uma situação, até comentei, não sei se era o Milton, o Jota, que estava ao meu lado. O lateral do Santos, não me lembro quem era ali, pega a bola e volta. E o São Paulo imediatamente sabe, não, para trás não, é para frente. No PIB! É assim, de cobrar isso pro time. E a gente vê muitos dos nossos times jogando de lado e para trás, de lado para trás. É aquela posse de bola, né? Nós falamos aqui do Corinthians, o Corinthians está muito seguro. Você pega os dados do Corinthians, dia a dia, de jogo a jogo, quem mais toca na bola são o Gil e o Danilo Avelar. Claro, um toca pro outro. De bola que então, você não faz, e me chamou muito a atenção isso do São Paulo, o tempo inteiro. Para trás não joga para trás, é para frente. Que foi muito a essência do futebol brasileiro, sempre em função do gol. E ele muda o time de acordo com o adversário também, sem o menor problema. Ele fez alteração antes do intervalo do jogo para botar o meio campo. Ele entrou sem o centroavante, sem o Marrone. Ele começou jogando com um zagueiro na função de volante, à frente da linha.
Ele está estudando o Flamengo, e isso era uma obsessão do São Paulo, que era ganhar do Flamengo desde o ano passado. Ele tinha o Flamengo como alvo. Ganhou na última rodada, mas era já um campeonato decidido. Claro. Nisso, inclusive, ele tinha vantagem em relação ao Domenech. Ele está estudando para ganhar do Flamengo desde o ano passado. Não, e acho até que com o Júnior falou do Torrent, não dá também para ficar cobrando. As alterações, ele maluco nas alterações. Vocês fizeram a final do Mundial, o Jorge Jesus tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Achou que eles não estavam bem e tirou. O técnico está lá para escalar e mudar. E aí o resultado vai rolar. Kleber, veja só, sobre o Dominic Torrent, é evidente que não se pode colocar um trabalho, analisar o trabalho por um jogo de quem teve uma semana para treinar. Uma coisa me chamou a atenção. Primeiro, achei que ele é corajoso. Talvez excessivamente corajoso, né? Com as alterações que fez, quando tirou os 3 homens de criação, o Everton Ribeiro, o Gerson e o Arrascaeta, e colocou 3 atacantes, o Michael, o Pedro e o... Vitinho. Então, ele chegou no momento final, eu não gosto muito dessa coisa de 4-2, né? Tu vem meia dúzia, 1,5, não sei o quê. Eu brinco de que é linha de ônibus, mas me chamou a atenção, porque o tempo que ele trabalhou com o Guardiola, o momento de maior ousadia do Guardiola em alguns jogos, ele faz um esquema que é um 2-3-5. Ou seja, os 2 zagueiros, ele puxa os 2 laterais um pouco mais para o meio para ficar junto com o volante e 5 atacantes na frente. Isso, o Guardiola surpreendeu quando fez isso, mas ele usa em casos extremos de necessidade. Só que trabalha com isso há muitos e muitos e muitos anos. Eu não me vem à cabeça como é que ele podia imaginar que isso pudesse dar certo. Tanto que, como o Júnior falou, o Flamengo criou as primeiras chances de gol, o primeiro tempo foi muito igual, e o segundo tempo, depois das modificações que o São Paulo fez, excelentes técnicos, o Flamengo não conseguiu criar, não conseguiu chegar, não conseguiu romper a barreira. Ali estava o assistente do Guardiola, fazendo um trabalho tático em campo, que o Guardiola demorou anos para conseguir fazer funcionar. Achei muita coragem e um pouco de precipitação. Kleber. Oi. Kleber, não, eu queria só dar uma pincelada no que o Galvão falou a respeito disso aí, porque o que é que aconteceu? Se você lembrar do jogo Flamengo e River Plate, o Flamengo terminou o jogo com os 2 cabeças de área, um era o Everton e o outro era o Diego. E depois você tinha também 4 atacantes na frente, por quê? Porque era um momento meio de desespero. Eu acho que ontem as substituições que foram feitas foi uma tentativa, né, de você criar alguma solução que não estava conseguindo dentro das características da equipe. Né? Naquele episódio, o Flamengo conseguiu fazer 2 gols em 4 minutos. E ontem, mesmo com a entrada desses atacantes, nós não tivemos um trabalho assim grande do Rafael, a não ser em bola cruzada. Mas eu acho que isso vai acontecer com o conhecimento dele das características dos jogadores. Lógico que a gente sentiu falta pelo menos de um armador, como sentimos, o Galvão vai lembrar, lá no final do Mundial, quando ele tirou também o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que eram os 2 homens, são os 2 homens que mais pensam no meio-campo. É evidente que houve uma situação muito diferente, né, Galvão? No Mundial. Ele trouxe os laterais ali para o meio, jogou como o Guardiola joga de vez em quando, mas a bola não chegava. Como faltou na final do Mundial nesse jogo que o Júlio se refere da conquista da Libertadores, os volantes, ele mesmo disse, era o Everton Ribeiro como volante e ele fazia a bola andar, né? O Diego como volante, ele fazia a bola andar. O que faltou ontem, eu achei que ele foi um pouco precipitado e corajoso, mas um pouco precipitado. Mas vai conhecer o time melhor, né, Júnior? Vai conhecer o time melhor para poder saber exatamente o que fazer. E acho até que sem dúvida, claro, não há comparação entre uma final de campeonato com uma primeira rodada do campeonato. Mas também não há comparação com a segurança que o Jorge Jesus tinha para fazer o que ele fez no Flamengo e o cara que está acabando de chegar. Eu acho que ele deu assim um cartão de visita interessante. É isso que você falou, Losetti. Vai correr risco, vai perder jogo,
E a pressão era dos dois lados. Porque o time, claro. Não era só o Atlético que estava pressionando. Porque o time do Guardiola, que é sempre um time bom, qualquer time que ele dirija, de vez em quando toma uns 4 ali num dia. Agora, assim, pra gente ir pro último intervalo do programa e arredondar o Campeonato Brasileiro. Eu acho tudo muito cedo ainda. Eu acho que é um campeonato mais de interrogações do que de respostas. Mas vocês veem, assim, não há destaque, né? O Flamengo, naturalmente. Mas, assim, destaque no sentido, temos uma prateleira, ou temos uma prateleira, Casa? Eu acho, assim, pelo meu gosto de futebol, o Flamengo, pelo time que tem, claro. Eu não sei o trabalho do cara, o cara chegou agora. Não tem... Imaginando que seja bom, né? Imaginando que ele vai dar continuidade. Claro. Flamengo é o grande favorito, o Atlético Mineiro, também do Sampaoli, porque nós conhecemos o trabalho do Sampaoli, o Grêmio do Renato, porque nós conhecemos o trabalho do Grêmio. O Renato é o treinador com mais tempo na Série A, num time, né? Quando ele chegou, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão gaúcho, e tem o time aqui, né? Tem um time na mão e também entra num grupo do treinador fã do bom futebol. E o Palmeiras eu coloco. Palmeiras, porque o Palmeiras vai crescer, vai ser muito mais competitivo com o Vanderlei na mão, com um treinador que vê pra frente tudo aquilo que ele falou, que é um treinador que gosta de fazer o time jogar bem, ele gosta de ganhar, mas gosta de fazer o time jogar bem. E sem aquele jogo que você não pode, né? Então são 4 times, na minha opinião, 4 times. Esses 4 estão... eu acho que esses 4 times, eles estão acima da média. Depois da primeira rodada. O que nós temos agora, aquilo que eu gosto, não é? Eu não estou cravando nada. Lógico, é o que nós temos. Eu estou indo em cima do campeão brasileiro, que é um time espetacular. Eu estou indo em cima de um treinador que já mostrou no Santos o que ele pode fazer. No Atlético Mineiro, ele ganhou a primeira rodada. O Renato do Grêmio, que está há 4 anos lá, é super vencedor. E o Vanderlei com essa mentalidade também de vamos jogar, sabe? Vamos jogar, vamos ganhar, vamos tentar ganhar o campeonato jogando, não defendendo, sabe? Fazer o jogo fluir. E eu acho que são os 4 treinadores que gostam de fazer futebol bonito, que é aquilo que eu mais torço. Eu tenho a impressão que... Ô, Kleber, sabe, me permita uma coisa. Concordo com o caso, talvez colocasse uns 2 times a mais, mas acho que nós esquecemos de um detalhe muito importante, que vai marcar esse campeonato como diferente de todos os outros. É o mando de campo. Será que o Atlético jogaria da forma que jogou com o Maracanã lotado com a torcida? Será que e quando o Atlético joga lá, e quando os outros times, o Bahia com a torcida que tem, o Inter, o Grêmio, o mando... Eu queria a experiência do Júnior nisso, o que ele pensa, porque eu acho que será um campeonato que pode surpreender todo mundo pela ausência da torcida, ou seja, pela ausência do mando de campo. É exatamente isso que eu ia falar, Galvão. Eu acho que a gente vai presenciar um campeonato atípico exatamente por isso. Por quê? As equipes que conseguem fazer dos seus campos os verdadeiros caldeirões, o Corinthians e Itaquera com a sua torcida, o Flamengo no Maracanã com a sua torcida, o Galo no Independência com a sua torcida, o Atlético Paranaense lá na Baixada, todas essas equipes, elas sempre tiraram proveito da sua torcida, que não é somente para fazer o seu time jogar bem, mas principalmente a pressão que exerce sobre os adversários, entendeu? Então isso vai... A gente viu o campeonato alemão, o percentual, né, de times visitantes que tiveram vitórias, exatamente coisa que não acontecia há muito tempo. Eu acho que isso aqui vai acontecer. Eu acho que quem sai mais perdendo com isso, Ceará, Fortaleza, Sport, essas equipes que faziam sempre e fazem sempre da sua torcida o 12º jogador, sem público, eu acho que eles vão sofrer mais do que os times grandes. E já tivemos vitórias de visitantes. Eu só rogo, peço, espero que ninguém daqui a pouco, eu já sei que há quem diga, mas daqui a pouco, se Deus quiser, tudo melhora, a pandemia arrefece, você vai ter jogo com torcida. Pô, mas aí se o Flamengo for jogar contra o Atlético em Belo Horizonte com torcida e no primeiro jogo jogou sem torcida, poxa, gente, se nós começarmos a pensar nesse tipo de nível, nós estamos jogando sem torcida agora por uma necessidade óbvia. Claro. Na hora que melhorar, o outro time vai ter. Agora,
Amanhã, por exemplo, o Corinthians vai jogar com o Atlético na próxima rodada. Em Belo Horizonte, sem torcida. Eventualmente, quando jogarem Corinthians e Atlético e São Paulo, haverá torcida. Aí, galera, Paulo Sérgio, tetracampeão no mundo, quero convidar vocês para o programa do meu amigo Alessandro, Fôlego para Boleiros, um programa que vai te ajudar nos seus treinamentos, vai te ajudar a ficar em forma. Olha, é um parceiraço, ele tem me ajudado aí, já fomos campeões juntos aí pelo Interclubes. Participem aí, valeu? Valeu!